descobrir-nos como indivíduos é uma questão real, mas que vai progressivamente criando dentro de nós um caminho. São opções muito próprias. Portanto, que estas opções, este desenvolvimento de concepções de vida, vão desembocar num dia em que nos fazem um convite tão drástico como mudar de vida, obviamente que há um caminho até lá chegar. Diferenciado de lutas, de consciencialização, paulatinamente mais elevada, uma consciência do que é vida, do que é o fascismo, do que é a ausência de liberdade, e que aos poucos vai tomando aspectos mais concretos. E quando, no decurso de pequenas ou maiores lutas, cada um de nós sofre, é enfrentado com uma pergunta: queres entrar na clandestinidade? Aí há formas diferentes de reagir, mas a reação tem que ter uma ligação com todo o percurso anterior de vida, com toda a consciencialização que se vai tendo ao longo da vida, ao longo das pequenas lutas, ao longo das pequenas e grandes confrontos, dos pequenos e grandes confrontos com a ausência de liberdade, com o vermos como a miséria existia em Portugal, como a injustiça social era tremenda. Isto tudo toca à juventude. E são estas consciencializações que ao pouco e pouco vamos tomando que nos encaminharam para dizer sim quando há um momento da vida terrível, porque não é fácil. É dizer sim para se entrar numa luta concreta que exige tremendos sacrifícios. Nessa altura fomos movidos por quê? Pela consciencialização que ao longo do tempo e da vida fomos tendo, e essa consciência acaba por chegar a um ponto em que dizemos sim, vamos entrar na clandestinidade, vamos desistir de uma vida normal para conseguirmos dar apoio a uma batalha que é muito dura e muito difícil. Então, neste caso, cada um prescinde daquilo que tem, anteriormente. Do que é que nós prescindíamos? Por exemplo, nós que éramos artistas, que tínhamos começado a vida artística, a minha, muito mais iniciada do que a do Zé Dias Coelho, que tinha já um percurso mais desenvolvido e era mais conhecido, mas seja como for, era uma vida com contactos numa Lisboa em que tínhamos contactos com outros artistas e intelectuais. Não era em Lisboa a vida cultural muito intensa, mas era uma vida cultural em que nós intervínhamos, em que participávamos, desde os concertos da Juventude Musical Portuguesa até às exposições que nós próprios fazíamos, seja as exposições gerais de artes plásticas, por exemplo, onde nós iniciámos o nosso trabalho e onde tantos outros jovens que não tinham sítio para expor, senão as salas do Secretariado Nacional de Informação do António Ferro, porque nessa altura havia poucas zonas para exposições em Lisboa e no país todo. O João Pomar, o Rolando Sá Nogueira, a Maria Alice Jorge, o Crubim Lapa, o António Sena da Silva, o Abel Manta, o João Abel Manta. Esses artistas, que são hoje artistas já mais do que reconhecidos, da nossa geração, foram artistas que surgiram a partir de terem exposto nas exposições gerais de artes plásticas
que hoje são tão pouco visíveis e tão apagadas, e no entanto elas foram um alfobre de artistas importantes em Portugal. E hoje, artistas que de facto não são contestados. E tantos outros. Eu não disse todos, mas muito mais artistas foram nascidos nessa altura, contrariando as imposições fascistas e lutando contra elas. Não me lembro que tenha havido. Posteriormente não sei, mas quer dizer, eu estive até o 25 de Abril. Não, houve camaradas, muitos camaradas, artistas plásticos, que fizeram, que apoiaram, etc. Inclusivamente a nós próprios. O João Pomar e a Alice Jorge e o Sá Nogueira, que estavam na altura a fazer, a construir os inícios da cooperativa dos gravadores, ou da gravura portuguesa, onde nós também íamos ser sócios. Mas eles depois deram-nos muitos materiais para a zincogravura, até para a linogravura, etc. Deram-nos materiais, muitas dicas, porque nós nas Belas Artes na altura não tínhamos gravura. Nós começámos a gravura, fazê-la para as Gerais de Artes Plásticas. Já agora, você que se interessa, pode cortar da gravação depois, mas eu vou-lhe dizer. As Gerais de Artes Plásticas tiveram vários aspectos muitíssimo construtivos e muito importantes do ponto de vista da arte, da história da arte em Portugal. Foram entre 1946 e 1956. 10 anos. Uma delas foi encerrada violentamente e alguns quadros levados. Mas, não me lembro bem que ano. Mas, portanto, foi depois da guerra, 46, depois da vitória sobre o nazismo, houve um pouco mais de abertura e de liberdades e foram, na altura, começaram as Gerais de Artes Plásticas, quando também começou o MUD Juvenil, o MUNAF, etc. Tudo tem que ver com uma certa, digamos, maior facilitação dada pelo fascismo para algumas coisas, com o medo que Salazar teve com a vitória sobre o nazifascismo, que eram os amigos deles. E então, nós nessas exposições, que tinham sido conduzidas por bons artistas, porque nós éramos mais jovens, mas também havia, sei lá, o Mário Dionísio, por exemplo, foi um dos que também esteve connosco nas Gerais de Artes Plásticas e muitos outros. E o que foi concebido foi: as artes plásticas não são só pintura e escultura. As artes plásticas têm uma amplitude muito maior. E, portanto, pela primeira vez em Portugal, isto também é uma verdade histórica que é, a amnésia também se esquece disto, foram feitas gravuras, foi começada a ser considerada uma arte plástica ao mesmo nível que qualquer outra arte plástica, a gravura, fosse ela zincogravura, fosse linogravura, fosse xilogravura. E também a fotografia. Pela primeira vez a fotografia foi considerada dentro da área das artes plásticas, tal como projetos de arquitetura que foram exibidos lá. Portanto, largou-se muito, foi muito mais ampla a concepção do que era exponível na área das artes plásticas. E isto trouxe uma abertura grande. Tanto mais que, uma vez que, como toda a gente sabe, a gravura tem uma importância muito grande para a divulgação de ideias e pode ser usada com muito maior facilidade, porque a gravura pode-se
copiar, 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 copiar. E não é a cara do ponto de vista arte. E também é muito mais fácil de transportar gravuras para uma exposição para outras zonas. Nós fizemos exposições de gravuras na Margem Sul, no Alentejo, em áreas que eram mais acessíveis politicamente. E para outros lados também. Até em Leiria se fez, na Marinha Grande, etc. E, portanto, para aí não iam os quadros nem as esculturas. Eram exposições de gravura. Foi por isso que eu fiz estas gravuras. Da morte da Catarina Elvema em 54. Para uma exposição no Geral de Artes Plásticas. E muitas gravuras tinham a ver com motivos políticos, claro. Eu, quando saí da casa clandestina, na altura em que o José foi assassinado, a única coisa que levei foi 2 malas com materiais do partido, mas isso também era Teodósia, me ajudou, levou para casa, para onde foi, e essencialmente foram desenhos da minha filha Teresa e desenhos do Zé, porque esculturas eu fazia muito poucas na clandestinidade, não dava, mas desenhos e assim fez. Muitos daqueles desenhos foram feitos antes e durante a clandestinidade. Aquilo foi feito antes. Mas esta é uma fotografia na sala de desenho arquitetónico nas Belas Artes, que dá para um pátio interior nas Belas Artes. Está a ver? É uma fotografia muito bonita. E eu escolhi para pôr num livro só por uma questão de ternura pelo António, porque o António deu-me boleias na clandestinidade, com o Carlos Brutos, que ele era dono de uma empresa que fazia autoauxílio, fazia coisas elétricas para os carros. O pai era rico, ele também, ele era arquiteto, mas era colega nosso. De maneira que dava-me imenso apoio, deu-me imenso apoio, não sendo membro do Partido Comunista, mas falo nele no livro. Ele era um grande artista, o Sana Brasil. Foi professor de Belas Artes. Depois, não sei do que era, de uma coisa qualquer nova, design. Fez design de móveis também. Mas ele era um fotógrafo fantástico. Aliás, como o Vítor Paula também, porque nas Gerais de Artes Plásticas, uma das pessoas que fez, que expôs muita fotografia foi o Vítor Paula. Depois daí surgiu o livro sobre Lisboa, fotografias sobre Lisboa, do Vítor Paula. As Gerais de Artes Plásticas deviam ser mais profundamente estudadas. Eu é que não tenho muito tempo já para aprofundar coisas, mas à medida que vou falando com as pessoas que me entrevistam, se calha falar nisso, eu aproveito e falo. Porque não há dúvida nenhuma que foi uma época para as artes plásticas importante. Foi uma época em que as artes plásticas fizeram frente ao fascismo. Unidas. Os artistas plásticos unidos. Numa ampla união, unidade antifascista que se deu muito a qualquer partido, mas foi encarar, lutar frontalmente contra a orientação cultural do fascismo. O fascismo criou o Secretariado Nacional de Informação para comprar os intelectuais, por meio do António Ferro. As Gerais de Artes Plásticas, logo que pudemos abrir um bocado, respirar um bocadinho no pós-guerra, foram de facto um ataque frontal à política do espírito, que era assim que ele chamava, de fascismo, do António Ferro. Claro que eu falo disso com muito calor, foi a minha época, foi uma das primeiras batalhas em que eu participei. E foi uma batalha para a cultura, para a liberdade cultural, não submetida ao fascismo. E tem ali uma fotografia de outro arquiteto, do António Alfredo. Vá lá ver.
aquelas fotografias, que essa fotografia vista de perto é uma ampliação. Com uma máquina pequena, pode tirá-la. Qualquer delas, se foram tiradas no mesmo dia. Eu tenho garrinha. E os Dias Coelho. É muito bonita essa fotografia, não é? Ora, veja bem, o ar, esta fotografia até me comove muito, porque tem um bocadinho branco para aqui, mas era a moldura que havia na altura. O nosso ar, esta foi quando nós nos namorávamos. É uma fotografia gira e aqui a rir é muito engraçada. Foram tiradas também por um colega nosso arquiteto. Colega nosso, isto, namorávamos todos juntos, não é? Ele namorava outra moça que era arquiteta, que foi a Leonor, que me recebeu em casa. A Leonor foi casada com 2 maridos. O António Sena da Silva, que é o que fez esta fotografia, e o António Alfredo, outro arquiteto, que fez esta. Eram pessoas amigos. E é engraçado que ela é a única que está viva dessa gente toda. E foi ao lançamento do meu livro, na Torre do Tombo, que é a Leonor. E aqui estamos nós a dar os beijos, porque esta Leonor que estava, fizemos na primeira fila, é que foi mulher destes 2 arquitetos. Foi mulher do António Alfredo e foi mulher do António Sena da Silva. E na casa dela, quer com o primeiro marido, quer com o segundo, eu fui sempre recebida. E fui sempre recebida, até cheguei a estar lá mais de um mês, uma vez. Quando foram presos tanta gente que eu não sabia encontrar o partido outra vez. E ela teve-me sempre na casa dela com toda a abertura. E corria riscos, estando lá. Ora bem, eu convidei para ir lá e uma das minhas de conversa que fiz quando tive a palavra, quando foi dada a palavra, foi dizer que, aliás, percebe-se no livro, que eu queria neste livro também prestar homenagem a todos aqueles que, não sendo comunistas, abriram as suas portas, nos tiveram nas suas casas, nos conduziram nos seus carros para a nossa luta. E que tiveram um papel importantíssimo no apoio à luta que o Partido Comunista desencadeava. Porque nós estávamos na clandestinidade, mas precisávamos de gente que não estivesse na clandestinidade para nos dar apoio. Gente que tivesse uma vida normal, digamos. E para mim, estes arquitetos, que por acaso, quando eu era jovem, me tiraram várias fotografias, porque aqui eu era jovem, era aluna de Belas Artes e eles eram colegas, e aqui também, e estes camaradas, ambos me receberam nas casas, ambos casados com a Leonor. E a Leonor, que é uma mulher lindíssima ainda hoje, foi o comum, foi a Leonor que me abriu a porta. E os maridos também, qualquer deles, que eram meus amigos. Então, meus amigos, como vê, tiravam fotografias, eram amigos do Zé, eram meus amigos e tal. E depois receberam-me nas suas casas. Agradeço só em meu nome. Eu digo que nós não estamos sozinhos. Que se nós não tivéssemos os apoios que tivemos, porque o Partido Comunista na altura era o único partido que existia em Portugal. Era o único partido que existia e o único partido que lutava contra o fascismo. Não havia outros. O Partido Socialista tinha desaparecido. Não havia outros. Só muito perto do 25 de Abril é que começou a haver uns partidos políticos pequenos, esquerdistas, etc. Mas, de facto, o Partido Comunista é que teve a constância dos 48 anos. Como é que nós teríamos sobrevivido se não tivéssemos tido um apoio e se a nossa luta não tivesse credibilidade junto desta gente? E o facto de não falarmos, e da maioria de nós, comunistas na clandestinidade, sermos confiadamente recebidos nas casas das pessoas, era porque elas tinham a consideração e a certeza de que nós não iríamos denunciá-las. Porque esta gente vivia nas suas casas com empregos,
arquitetos, gente, intelectuais conhecidos, etc. E abriam-nos as portas. Ora, eu acho que isto mostra uma faceta do que foi a luta do Partido Comunista que é um pouco ignorada. Até pelos próprios comunistas. E que não é injustamente ignorada. Porque isto mostra a importância que a luta que nós desencadeamos e que nós conduzimos, sem dúvida nenhuma, e ninguém pode negá-lo, mas que nós conduzimos porque tivemos a grandes apoios. No meu caso, que era intelectual, apoios de intelectuais. Sim, porque também tive apoios de gente muito mais modesta. E vivia em casas de pessoas muito mais modestas. Mas o meu meio, o meu ambiente era os arquitetos, os pintores, etc. Eram os colegas de belas artes. E esta gente sacrificou-se, quer dizer, arriscou-se. Sacrifício não era porque eles tinham boas casas, boa comida, criadas, etc. O problema era dizer à criada, como a Leonor fez, que eu andava fugida do marido e, portanto, que andava fugida do marido, se alguém batesse à porta, fosse-me dizer para ir, podia ser eu. E a criada engoliu a história. Tive lá 1 mês e tal. E depois partiu à porta e ela dizia, vá-te esconder. Pode ser o seu marido. Porque diziam que o marido, que era um arquiteto também, e que queríamos chegar e tal, porque eu quis separar dele e ele não queria. Uma história que a Leonor arranjou. E é por isso que eu bato-me muito por esta ideia. O Partido Comunista teve um papel fundamental, de vanguarda, mas teve para chegar ao fim da batalha, um apoio popular extraordinário. E assim como aconteceu com intelectuais, aconteceu com operários, com camponeses, com outra gente. Eu falo do que conheci, porque os meus apoios quem eram? Eram os meus colegas, os intelectuais. E com esses era mais difícil até ter apoios, porque tinham mais a perder. E, no entanto, deram-nos apoios, alguns deles imenso. Todos eles. Estes que mostro aqui, que eram os mais íntimos. Com quem nós namorávamos todos juntos. A Leonor foi namorada deste, foi namorada deste, depois casou com aquele. Mas todos, elas, os maridos e tudo, eram a mesma coisa. E, o António Alfredo, que é quem tirou estas fotografias, o primeiro marido da Leonor, deu-me a chave do ateliê para fazer reuniões com pessoas que eu não conhecia, que podiam denunciá-lo. Porque eu não ia fazer reuniões na minha casa. Quando eu tive as responsabilidades da organização, e nessa altura eu era responsável da organização também dos economistas, dos intelectuais e tal. E tinha a chave do ateliê dele que não ia reunir numa casa nossa, para não ser conhecida. Reunia no ateliê do António Alfredo. Que se fosse denunciado também era preso. E ele não era membro do partido. E, portanto, tinha sido um mundo juvenil, mas não era do partido. E, portanto, isto mostra uma amplitude da nossa luta muito mais larga do que aquela que era só dos membros comunistas do Partido Comunista. E esse apoio foi fundamental. É nisso que eu bato muito. E bato porque acho que também é verdade que eu já não estou vivos a maior parte dos camaradas da minha época. Eu tenho a sorte de ainda estar viva. Portanto, ao menos falo nisto. E falo nisto com o calor que merece. O apoio que tivemos, não só por reconhecimento e por gratidão, mas também pelo sentido político de que a nossa luta não foi uma luta isolada. E isto, politicamente, é importante sublinhar. A nossa luta não foi isolada. A nossa luta teve apoios dos mais amplos setores da população. E quando, nas exposições de artes plásticas, nós conhecemos muita gente e muitos artistas que nem eram comunistas, eram artistas plásticos. E quando nós precisávamos do apoio de cada um, nós, tanto eu como Zé Dias Coelho, íamos à casa deles e eles davam-nos apoios. E sabiam quem éramos, sabiam os riscos que corriam, sabíamos
que eles sabiam a quem é que estavam a dar apoio. Não eram a mim ou ao Zé Dias Coelho, era o Partido Comunista, através de nós. E acho que isto é importante que se sublinhe. Nós nunca estivemos sós. A luta contra o fascismo foi uma luta muito ampla, de massas, com gente com ideologias muito diferentes dos comunistas, mas que viram que só apoiando o Partido Comunista é que iam lá, porque era o único partido que existia, que estava organizado e que lutava com coerência. E com coragem, obviamente. E, portanto, esse apoio era dado por gente muito nas margens políticas de qualquer partido político. Gente só que não estava de acordo com a ditadura fascista. Que sabia que era preciso liberdade. Alguns dos quais, sim senhora, são hoje pessoas de outros partidos políticos. Mas que naquela altura viam no único partido que lutava. E tinham a consciência que tinha que apoiar aqueles que de facto estavam a dar o corpo, que nós dávamos. Mas eles também se arriscavam. Portanto, numa gradação de coragem, numa gradação de luta, numa gradação de consciência, que vai desde o mais consciente até ao menos consciente, todo este movimento contra o fascismo foi um amplíssimo movimento. E quando eu falo das exposições de artes plásticas, foi uma amplitude grande, a nível dos intelectuais também. Mas não é só. Ainda foi muito mais amplo do que isso. Bem, havia a confiança pessoal. Obviamente que estes recebiam porque sabiam esta tipo vai presa, não nos denuncia. Mas isso vinha do quê? Não era só da Margarida Tengarrinha. Era de uma consciência de que aquela tipa que estava no Partido Comunista e que até já tinha tido o marido morto, porque eles foram ao funeral do Zé. Todos estes. Também foram dar a cara. Não é? Mas tinham a consciência de que esta mulher não os ia denunciar, mas que o Partido Comunista tinha um papel para além do que eu fazia. Era o que o Partido Comunista fazia. Eu era um membro do partido, dos muitos, a que eles davam apoio. Como tanta outra gente deu apoio a outros, não é? E foi esta sucessão de apoios que nos deu a força. Esta minha amiga não é comunista, foi lá. Ela não esperava que eu quisesse mesmo prestar homenagem através dela a todos os que nos apoiaram. E foi isso o meu discurso. E ela chorou, comoveu-se, eu também me comovi, que lá está, tudo isso. Mas, portanto, ela foi um exemplo, que já não havia muitos até da minha época, um exemplo vivo do apoio. Foi fantástico. E foi muito bonita esta sessão do lançamento do livro na Torre do Tom, que estava cheíssimo, como vê, estava gente em pé. Estava tanta gente, que eu não esperava que tivesse tanta gente. Isto foi lógico. Era a exposição sobre Zé Dias Coelho também. Está a ver? Fizemos na altura do lançamento. Foi muito interessante. Isto são obras do Zé. É a minha cabeça. Está a ver? E o retrato que ele fez na clandestinidade. Isto são coisas da luz. Isto é um poema muito bonito dele. Eu quero sorridente amiga que o tempo em nós seja fecundo. Que a minha voz na tua voz seja indistinta. No grito pela vida se confunda com os milhões de gritos gritados pelo mundo. Sabe uma coisa? Quando se está no fogo da luta, no dia a dia, quando se pensa num futuro próximo, em relação a lutas que vão sendo desencadeadas para terminar numa luta final que derrube aquilo que nos oprime.
O pensamento da morte não vem com frequência. E até, digo-lhe, quando o meu companheiro José Dias Coelho foi assassinado, eu nunca pensei que ele estava morto. Julguei que ele estava preso, o que era lógico. O que era natural no caminho de vida que nós tínhamos. Mas a morte nunca me veio à ideia, a não ser brutalmente quando soube dela. Então nessa altura sim, sente-se o que é a morte.